Olá, meus queridos e minhas queridas, cheguei chegando, convidando você para se inscrever no meu canal. Você que não é inscrito, inscreva no meu canal. Eu me chamo Eliane, estou aqui para contar um pouquinho da minha história para você. Espero que vocês venham gostar da minha história, espero que vocês, aquele que está começando a ter uma vida conjugal, que você venha saber como lidar com essa vida, como lidar, como ser uma mulher casada de novo, porque você vai aprender muitas coisas comigo. Eu sou uma mulher de 50 anos, tive muita experiência na minha vida e eu vou começar contando a minha experiência para você agora. Eu comecei a trabalhar desde nova, né? Minha mãe, eu sou filha de mãe solteira, não tive pai para me dar educação, para estar convivendo comigo, para me dar aquele apoio. Eu tive só minha mãe e meus avós, agradeço eles, né? Agradeço a minha avó por eles ter me guiado no caminho certo, ter ajudado a minha mãe a me criar, né? Infelizmente, a minha mãe já faleceu, meu avô já faleceu, minha avó já faleceu, né? Os que me ajudaram na minha caminhada, que me ergueram a ser uma mulher digna, uma mulher realista e uma mulher próxima, né? Uma mulher que eu não tenho inveja de daqueles que sabem, daqueles que têm uma boa educação, mas a minha educação eu tenho orgulho, porque foi um grupo que me educou, foi um grupo que me apoiou, que é a minha mãe, meu avô e minha avó. Eu tenho orgulho de falar que foi eles que me ensinaram a ser essa mulher que eu sou hoje. Pois é, pessoal, o que eu vou falar para vocês? A minha primeira trajetória como mulher, como esposa, como mãe, o que aconteceu comigo, né? Eu casei nova, casei com 17 anos. Na época, minha mãe que tinha que assinar, porque eu não tinha idade para se casar. E ali fez o meu casamento, e ali quando ia fazer 18 anos, eu tive minha primeira filha. E eu tinha aquele propósito na minha vida de ter um filho, um perto do outro. Por quê? Porque eu não queria ter todo o trabalho que eu estava tendo com um, eu ia ter com o outro, porque eu não queria ter trabalho, ter a minha filha ser babá daquela outra filha que eu tivesse. Então eu tinha isso na cabeça, que eu ia ter um perto do outro. E isso aconteceu quando a minha filha mais velha ela fez um aninho, ia fazer ela tinha um aninho e meio, eu tive a outra. Eu tive a outra filha. Pessoal, foi uma dificuldade para mim muito grande, muito terrível, porque eu queria ter feito isso como eu fiz, né? Mas eu pensava que não ia dar tanto trabalho como eu tive trabalho com elas. Porque eu tenho 3 filhas, pessoal. Eu vou contando para vocês poderem entender. Quando eu tive a Tauana teve uma diarreia, teve um problema no intestino. E esse problema no intestino dela ocasionou que ela estava começando a andar e parou de andar. Ela parou de andar por causa desse problema que ela teve no intestino. E ali, quando ela tinha 1 ano e 6 meses, eu já tive a outra. E ali eu era uma pessoa que não tinha condição em nada, não tinha condição para nada, não tinha condição. O meu fogão, pessoal, era um fogão de 2 bocas, daqueles que o pedreiro leva para as obras para cozinhar. E ali meu esposo fez uma mesinha de madeira e ali botou o fogão em cima. E ali minha tia tinha me dado umas panelas. E com essas panelas que minha tia me deu, era que eu fazia as comidas em casa.
né? Eu não tinha sofá, eu não tinha cadeira, pessoal. A minha cadeira era de tijolo, pegava tijolo na rua e fazia as montagens e botava uma tábua e botava um forro para as pessoas sentar. Não tenho vergonha de falar isso para vocês, mas é a minha realidade. Aí o que aconteceu? Nesse meio período, a minha filha adoeceu. O médico falou para mim, olha, você só vai dar coisa líquida para ela. Vai fazer a comidinha dela e você vai bater no liquidificador para ele ficar líquido, para ela tomar. Aí pronto, tá bom. Mas cadê o dinheiro para comprar o liquidificador? Não tinha dinheiro para comprar o liquidificador. Aí minha tia tinha um liquidificador lá na casa dela. Mas a casa dela era distante, era uns 20 a 15 minutos para chegar na casa da minha tia. O que eu fazia, pessoal? Colocava a minha menina de 6 anos, de 1 aninho e 6 meses, no pescoço, aqui estava com problema de saúde. Botava ela no pescoço e a outra nos braços. E descia para a casa da minha tia para bater a sopinha dela para ela se alimentar. Por quê, pessoal? Porque eu não tinha o liquidificador para bater a sopa dela. E eu tinha que, de qualquer jeito, manter a alimentação da minha filha em dias. Manter o que o médico passou para ela em dias. E ali, pessoal, já para comprar as verduras, comprar os legumes, para poder bater, para fazer, já era uma dificuldade. Imagine você comprar um liquidificador. Na minha situação, que não tinha nem fogão, fogão era emprestado, tudo meu era emprestado, tudo meu, foi um apoio ali que me deram, e me deram aquelas coisinhas, né? Mas eu nunca esmureci, pessoal, eu nunca fui mulher de ficar para baixo. E ali eu descia e mandava ela segurar, segura neném, mandava ela segurar no meu cabelo, né? E eu com a outra no braço. A sopa era numa vasilha e botava numa sacola e botava aqui no braço aqui, a neném aqui e a sopa aqui, né? Numa vasilha, numa sacola. Só que eu cozinhava a verdura cedo, que era para a verdura ficar fria, né? Para mim poder levar ela aqui, não ter quentura para encostar em mim ou então encostar na criança que eu ia levando no braço. E ali eu fui fazendo essa trajetória. Ali eu fazia batia essa comida no liquidificador. Desculpa, pessoal, pelos erros, né? Que eu tô errando muito, mas é porque eu fico emocionada quando eu vou falar do que eu já passei, né? E graças a Deus sou uma vitoriosa. E ali eu fazia aquela comida ali para ela, para comer almoço e janta. Porque eu não tinha geladeira para guardar a alimentação, aquele alimento batido para o outro dia. E também não era um alimento, não ia ficar saudável, não tinha a mesma vitamina no legumes de um dia para o outro. Então, todo dia, pessoal, todo dia foi um mês eu fazendo isso. Todo dia eu descia para casa da minha tia. E quando estava chovendo, pessoal, olha o que eu fazia. Eu pegava um papel, um plástico, aquele plástico de saco de lixo, enrolava a cabecinha dela, botava assim na cabecinha dela assim, e até o corpo, aí pegava e amarrava o plástico, né? E pegava, deixava só a carinha dela lá de fora, né? Fazia tipo uma roupinha com um bonezinho de saco de lixo. E a outra eu enrolava no saco de lixo e deixava só o zoinho e a boquinha e o narizinho de fora para poder respirar. E eu não botava nada em mim, né? Porque nem sombrinha eu não podia, se eu tivesse eu não podia usar, porque eu não tinha como segurar. E foi ali a minha trajetória com elas duas, né? Eu fui passando a vida com elas duas ali, com elas
dessa batalha descendo para casa da minha tia, um mês seguido, para bater a alimentação, para poder chegar e dar para ela, né? E aquela correria, porque era duas crianças que eu tinha que cuidar. E não tinha apoio para ninguém, porque eu era aquela pessoa que eu queria cuidar das minhas filhas. Eu queria sentir o que era ser mãe. Eu não concordava de pegar e deixar minha mãe passar por aquilo que ela não tinha, que não era obrigação dela, era obrigação minha como mãe. Não queria botar nas costas dela. Não é orgulho não, pessoal, não é orgulho. Vocês podem pensar, ixi, mas você é orgulhosa. Por que você não pediu ajuda da sua mãe? É porque eu não pedia, porque ela tinha me criado. Eu tinha que passar porque o que era ser mãe, eu tinha que passar o que eu escolhi para minha vida. Eu tinha escolhido aquilo ali para minha vida. Então eu tinha que aguentar. Eu tinha que saber direcionar a minha vida. Hoje eu conto para você o que eu passei, o que eu passo, né? A minha trajetória de vida, do começo até o fim, porque tem muita história para contar. A minha história não só acaba aqui. A minha história está começando. Isso é o começo da minha história, o começo da minha vida, da minha trajetória. Esse é o começo. E eu tô aqui passando para vocês, né? Que você não venha esmurecer. Você não venha desanimar da tua vida. Eu passei por isso tudo. Por isso tudo. Não vou dizer para você que foi fácil. Não vou dizer para você que eu não chorava. Chorava bastante, né? Mas eu chorava no calado. Não queria mostrar para ninguém que eu não estava aguentando. Não queria mostrar para ninguém que eu levantava de madrugada para cuidar da bebê, né? Amanhecia o dia cedo na batalha para poder cuidar não só de uma bebê, mas duas bebês, porque eu tive uma seguida da outra. Um bebê de 1 ano e 6 meses não é menino de dar conta de nada, né? Não tava, e quando ela começou a andar, ela logo parou de andar, com um problema intestinal que ela teve. Então eu sofri, que eu estava com 2 bebês para criar, 2 bebês para cuidar. E graças a Deus, pessoal, minhas meninas, essas 2 meninas minhas que eu criei, eu tenho 3, mas eu tô falando dessas 2 porque a história que eu tô contando é das 2 que aconteceu, a minha trajetória, o começo da minha trajetória, né? Então eu tô contando para vocês o que eu passei, né? Com elas 2. Por quê? Porque foi elas 2. Eu não tive tempo de espaço, né? Para criar uma, deixar crescer, fazer 4 anos, ou pelo menos 3 anos. Não. Eu tive uma perto da outra. Quando a outra fez 1 ano e 6 meses de vida, estava com a outra no braço, né? E ali foi uma batalha para mim. Foi uma batalha que eu tive que lutar, que saber ser mãe, saber o que é uma mãe. E a partir dali eu cresci como mulher. A vida me fez ser mãe, saber o que é ser mãe, saber o que é ter filho. A partir dali, eu vi na minha pele mesmo o que é ser mãe, o que é a batalha de uma mãe pelo filho. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou terminar aqui.
Se você gostou, comente. Eu vou estar disponível a responder cada pergunta que vocês me fizerem. Eu agradeço pela boa vontade de vocês assistir esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no meu canal, que muitas coisas ainda eu vou falar para vocês. O que aconteceu comigo na minha trajetória até hoje de 50 anos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no fundo dos seus corações e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo, pessoal.